Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, felizes e alegres, para podermos, nesta manhã, neste domingo, vamos estar aqui juntos, nessa escola dominical, nesta manhã, para podermos aprender mais uma vez da palavra do Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos um versículo nesta manhã, que se encontra em Salmo 119 e o versículo 103, que diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Que a palavra do Senhor nessa manhã seja o alimento tão doce para o nosso crescimento espiritual. Por isso nós vamos estar orando neste momento e depois nós vamos estar ouvindo um louvor. E depois do louvor, o nosso irmão vai estar trazendo a mensagem para nós nesta manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por esse dia, por esse primeiro dia da semana que o Senhor tem concedido às nossas vidas e pela oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui na Tua casa para podermos ouvir a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Por isso nós vamos abrir os nossos corações, Senhor, para receber ela, para que seja o nosso alimento espiritual aqui nesse dia, Pai. Por isso nós agradecemos, colocamos o Teu servo em Tuas mãos, que ele não venha falar nada dele mesmo, mas que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Pois nós oramos, entregando tudo nos Teus santos cuidados, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se tira pelo ramo, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, ondas do mar que me cobrem, ele fará sair, ele sustente, ó meu mestre, vem logo, venha fugir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o jeito do mal, das águas não podem a não tragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, e não poderá findar, fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, as ondas
Boa noite, é sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Mais uma vez, isso é muito bom, poder alcançar os irmãos aonde cada um se encontra, no seu respectivo lar, talvez até em outra cidade, né? Alguns têm assistido de longe, mas para nós é uma satisfação grande poder participar desse momento que estamos vivendo aqui. Talvez em breve, né? Voltaremos às nossas reuniões tradicionais, normais, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. De repente vai continuar esse tipo de ministério também, porque cremos que muitas outras pessoas que às vezes não frequentavam as reuniões estão sendo alcançados por este meio também. Isso é muito maravilhoso. Nessas oportunidades de estudo, estaremos considerando um assunto acerca de missões. Eu amo missões, né? Sou fruto de missões. E é uma sequência de 3 estudos. Primeiro, missões no lar. Segundo, missões na igreja. E, em último lugar, exemplos de missões. Agora, hoje, vamos estar considerando a primeira parte, missões no lar. E, para isso, gostaria, diante de tudo, ler um versículo que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. É um texto muito conhecido nosso, muito especial. Josué 24, 15. Josué é o servo do Senhor, velhinho, ele reúne toda a nação, coloca-se de pé e dá um pronunciamento maravilhoso. E esse pronunciamento tem muitas lições ministradas para nós, para a nossa vida pessoal, para a igreja, para missões, para tudo. E nós vamos extrair algumas lições desse texto nesta noite. E o versículo diz o seguinte: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu li a seguinte frase sobre missões. Em decorrência de uma pandemia, o inimigo fechou as portas das igrejas. Mas o Senhor abriu uma porta em cada lar. Resultado, o saldo foi muito positivo. A gente questiona, a gente lamenta essa perda e pensa que o inimigo está tendo vitória, mas tenha certeza, se tivermos uma atitude correta, o inimigo vai perder de goleada. Porque seria uma bênção, e é uma bênção muito grande, quando um lar se comporta como uma igreja, de verdade. Porque é uma igreja, o nosso lar pode ser uma igreja. Então, o saldo é bem positivo. Se cada lar é uma igreja, eu fiquei pensando, com certeza também é uma agência missionária. Porque a igreja é uma agência missionária. A igreja é chamada para fazer missões. Ela é quem envia, quem sustenta. Ela é quem coordena missões. É através dela que o Espírito Santo age para promover missões. Agora, para que um lar seja uma igreja e que essa igreja seja uma igreja missionária dentro de um lar, é importante que, de fato, os nossos lares tenham um espírito missionário. É preciso que cada componente do nosso lar ame missões, de alguma forma promova missões. A ênfase desse versículo que nós lemos recai sobre as implicações de uma decisão muito importante que Josué tomou diante da nação de Israel. Ele e toda a sua família se comprometeram ali diante de todo o povo. Ele, Josué, o grande líder, comandante, um servo de Deus muito abençoado, ele já havia tomado uma decisão juntamente com a sua família. Ou seja, antes de se preocupar com a nação, com as outras coisas ou com as outras famílias, ele já havia se preocupado com a sua família. Isso traz uma lição muito, muito grande, porque tem gente preocupada com tanta coisa, tem gente cuidando de tantos negócios e a sua família está em segundo lugar. A sua família está abandonada.
Então nós não podemos deixar isso, nós não podemos querer cuidar de outros e de outras famílias se a nossa própria família não está sendo assistida devidamente. Mas Josué, antes de tudo, ele já estava bem combinado, bem fechado com a sua família. E isso é importante. Isso trouxe respaldo, isso trouxe segurança para que ele pudesse fazer esse tão solene desafio para aquela nação. Agora, qual foi a escolha de Josué? Pensemos um pouquinho nela. O finalzinho do versículo 15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A ênfase aqui está em servir ao Senhor. Josué queria que o seu lar cumprisse o propósito de Deus para ele naquela época, sendo uma família santa, comprometida com Deus. Por quê? Porque o povo de Israel era o povo exclusivo de Deus, um povo capaz de atrair as outras nações para o conhecimento e a recepção do Deus Jeová. No caso de Israel, eles deveriam executar uma missão chamada missão centrípeta, ou seja, uma missão que atrai. Isso significa esse termo. Centrípeta é atrair. Então, Israel, em vivenciar o verdadeiro monoteísmo, o judaísmo saudável, as outras nações sentiriam-se atraídas por Deus. Elas sentiriam desejo de conhecer o Deus de Israel. E isso aconteceu num momento muito especial daquela nação. Lembro-me bem que no tempo do rei Salomão, quando ele estava no auge do seu reinado, a rainha de Sabá visitou o seu país. E ela passeou em todos os lugares. Ela fez uma investigação minuciosa do palácio, do templo, da casa de Salomão, da cidade, e ela colheu todas as informações. E no final, dirigiu-se a ele e disse o seguinte: olha, antes de eu vir para cá, me disseram muita coisa maravilhosa ao seu respeito. E eu vim constatar. E eu quero dizer uma coisa: o que me disseram de forma tão maravilhosa a seu respeito não é nem a metade do que eu estou vendo. De fato, o seu reino é uma grande bênção. Então Israel viveu isso num momento muito curto. Logo perdeu o seu foco, logo perdeu a sua missão. Mas Josué, a sua família e aquele momento também vivenciaram um período maravilhoso em que Israel poderia servir de modelo para as outras nações. Hoje Deus tem um objetivo diferente para a sua igreja. Não para atrair os outros povos, mas sim de levar o conhecimento do Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, no finalzinho de seu ministério aqui na terra, deu aquela ordem sublime para todos nós: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. O objetivo missionário hoje é ir, não atrair simplesmente. É fazer de nosso lar um lar totalmente missionário, onde juntos possamos cumprir esse ide do nosso Senhor Jesus Cristo. No caso, a nossa missão é uma missão centrífuga, ou seja, a gente vai, a gente espalha, a gente precisa levar até o confim da terra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde houver uma alma que não tem conhecimento, onde houver um indivíduo que não conhece essa história maravilhosa, é compromisso nosso. Eu fico maravilhado quando ali no Vale do Mucuri, alguém ali não conhece essa mensagem. As pessoas ali não sabiam quem era Zaqueu. Quando ouviram a mensagem do filho pródigo, que o irmão Paulo contou lá, eles ficaram maravilhados com aquela história, tão batida para nós, vamos dizer assim, mas eles não conheciam. Quer dizer, e perto de nós existem pessoas que precisam conhecer essa mensagem. É nossa responsabilidade levar, é nosso campo missionário. Onde houver um indivíduo, uma pessoa que não conheça, nós temos que levar o conhecimento de nosso Deus, para que toda a terra seja cheia da sua glória. É muito precioso isso, para que as pessoas possam saber quem Ele é e que existe um Deus maravilhoso, capaz de salvá-lo e dar razão à nossa existência. Muito importante isso.
Então a nossa missão é uma missão centrífuga. Nós temos que ir espalhar esse evangelho de forma maravilhosa. Nossa família, através da nossa família. Mas isso só vai ser possível quando todos os componentes da nossa família tiverem um compromisso com o nosso Deus. Quando todos os membros, os filhos, os pais, né, todos os cônjuges, quando todo mundo ali tiver um entendimento deste fato. E isso é muito importante. Olha, nosso lar, antes de tudo, tem que ser um lar missionário, de mente, de visão aberta para essa obra tão maravilhosa. Por quê? Eu disse que a ênfase está em servir ao Senhor. E o lar é o primeiro, o maior e o mais importante campo missionário que existe. Porque o lar é o primeiro campo missionário, porque é justamente o lugar onde nós pregamos para os outros. Nós falamos, temos liberdade para anunciar o evangelho para todos de nossa família. Os nossos filhos, cônjuge, nossos pais, eles precisam ser os primeiros a ouvir o testemunho que nós temos acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, nós chegamos em casa e abrimos o nosso coração, queremos compartilhar o que aconteceu conosco. Porque a gente precisa e a gente quer que todo o nosso lar reconheça o Senhor Jesus como Salvador. Por isso, é o nosso primeiro campo missionário. Segundo, o lar é o maior campo missionário, porque é dele que sai a maioria dos crentes. Se nós fizéssemos uma contabilidade aqui na nossa igreja, verificaríamos no livro de Hall que mais de 50% dos membros têm os seus pais ou avós crentes. Então, nós fomos de alguma forma evangelizados, nós somos impactados pelos nossos familiares. O lar é o mais importante campo missionário. Eu disse que ele é o maior, eu disse que ele é o primeiro, o maior e o mais importante campo missionário. Por quê? Porque é nele que as pessoas que nós mais amamos estão presentes. Se nós amamos essas pessoas, não seria justo deixar de comunicar a elas este evangelho tão precioso. Por outro lado, não há um lugar onde nós tenhamos tanta liberdade e tantas oportunidades de falar do nosso Senhor Jesus Cristo como em nosso próprio lar. Um grande exemplo disso é a história da igreja na China comunista. E eles perseguiram a igreja num dado momento e obrigaram a fechar as suas portas. E elas só podiam reunir clandestinamente. E eles achavam que tinham acabado com ela. No dia que legalizaram e deram permissão para que elas voltassem, gente, ferveu de igreja. Cerca de 100 milhões de cristãos surgiram de um dia para o outro na China. Olha, onde estavam? O governo pensou que tinha acabado com a igreja, mas a igreja estava reunindo nos lares, de forma secreta, mas de forma crescente e ardente. É muito importante isso. O lar é onde nós temos mais motivação, mais liberdade e mais oportunidade de pregar o evangelho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, em segundo lugar, a decisão de servir ao Senhor parte do particular. Gostaria que você pensasse bem nisso aqui. Olha o que Josué diz, eu. Ele chega com esse pronome de início, indicando que era ele mesmo, o próprio Josué. Isso é de acordo com o versículo 14, nós temos um grande princípio estabelecido ali. Olha só o versículo 14, Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade. Integridade é a forma como o nosso lar deve servir a Deus, é como nós devemos promover missões dentro de um lar. Josué estava comprometendo-se a ser um modelo de servo. Integridade é um compromisso com as pessoas, ou seja, um compromisso com o testemunho pessoal. Josué, ele estava comprometendo-se a ser um modelo de servo missionário dentro do seu próprio lar. Sua esposa,
seus filhos, eles poderiam se espelhar nele. Por isso ele disse, servir ao Senhor com integridade. E exatamente isso. A pessoa olha para o outro e vê que é um indivíduo que vale a pena ser seguido, porque ele é íntegro, ele é justo, honesto. Olha, seria bom que todos nós seguíssemos esse modelo de Josué, que poderia ser muito bem notado dentro do seu próprio lar. Quantos pais cristãos são modelos para os seus filhos? Olha, modelo de caráter, da forma como conduziram o seu lar. Modelo de compromisso, como conduziram os seus negócios. Modelo de disciplina, como são organizados e conseguem dar tempo a todas as coisas. Modelo de compromisso com a igreja, com suas contribuições, com sua presença, com a sua contribuição nos ministérios que a igreja coloca diante de todos os seus membros para que possam executar. Compromisso com Deus em ser servido de forma sincera. Então, muitos pais têm deixado para os filhos grandes exemplos, mas infelizmente outros têm deixado péssimos exemplos. E nós temos que pensar nisso. Servir a Deus com integridade. Queiramos ou não, testemunhar no lar é inevitável. Poderá ser de forma positiva ou negativa, mas sempre estaremos testemunhando. Já que é assim, então, busquemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Clamemos pelo poder do Espírito Santo para que no nosso testemunho, na nossa integridade, sejamos felizes, abençoados e poderosos nesse sentido. Sabemos que o motivo do fracasso de vários lares não é pelo tanto falar, mas é a forma como se vive. Não é porque deixaram de pregar, mas é porque viveram de forma errada. Então, decisão de servir ao Senhor parte do particular. A iniciativa é do próprio indivíduo, eu e Josué. E a decisão, por último, em servir ao Senhor, culmina no coletivo. Por isso ele diz, eu e a minha casa. É muito interessante isso. Isso é um segundo princípio que nos é apresentado no versículo 14, onde ele diz assim, servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Ou seja, se integridade é compromisso com as pessoas, é testemunho pessoal, fidelidade é compromisso com Deus, é compromisso com o Senhor, é dedicação. Josué estava comprometendo-se a fazer de tudo para alcançar o seu lar. Ele iria investir. Imagina ele lá na frente dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagina a sua esposa olhando para ele, os seus filhos, seus netos, sobrinhos, seus vizinhos, tanta gente olhando para ele e dizendo assim, quero ver se você vai conseguir. Mas ele poderia conseguir, porque ele sabia o que ele ia empenhar naquilo ali. Josué estava se comprometendo em, de alguma forma, investir na sua família para que todos os seus componentes honrassem a Deus, para que o seu lar fosse um lar santo, íntegro e cumpridor daquilo que Deus esperava, daquelas missões que eles deveriam fazer em atrair os outros povos. Agora, e nós? Nós também estamos nos comprometendo com os nossos filhos? Quanto nós gastamos com material, vamos dizer assim, de educação religiosa para os nossos filhos? Quantos livros nós compramos? Quantas revistas? Quantos acampamentos nós patrocinamos para os filhos, para os netos? Quanta coisa nós deixamos para levá-los, para que eles possam desfrutar na presença do servo de Deus, ouvir lições, ouvir histórias. Muitos viram as costas no final de semana e desaparecem, nem na igreja vai. Outros, quando chegam na época de férias, somem, ficam um mês afastados, os acampamentos bombando com lições bíblicas, missionários, tanta coisa, e as pessoas optam por bater perna tão longe e os seus filhos perdendo todo aquele ensino, todo aquele contato maravilhoso. É triste isso. Mas eu me lembro de várias pessoas que investiram em suas famílias. Entre eles, nosso irmão Vicente, pai do Neymar, lá em
Petrópolis. Ele saía de Petrópolis, às vezes num carro velho, levava os seus filhos até Carangola, olha bem, mais de 350 quilômetros, de Muriaé até Carangola, até o acampamento de Conceição de Carangola. Levava, voltava e ia buscar depois. E o pessoal falava, Vicente, você está ficando doido, fica caro demais, como é que você faz isso? Tem serviço, tem aquilo. Não, é prioridade. Depois ele levava os netos. Pensa bem, está arriscado ele levar até os bisnetos. Se tiver força para isso, Deus abençoar nesse sentido. Mas o investimento dele, vai lá ver se valeu a pena. Todos os filhos crentes na presença do Senhor, um lar que serve a Deus, cada um de uma forma muito especial. E nós conhecemos os filhos dele, a maioria conhece. Então vale a pena investir, gente. Investir nos nossos filhos, nos nossos familiares, neste sentido. Promovendo, patrocinando, envolvendo. Assim eles vão conhecendo o amor de Deus, vão aceitando a Cristo, vão aprendendo a servi-lo com integridade e fidelidade também. Agora, nosso lar. Como a nossa casa pode estar envolvida com missões? Gente, um dos vídeos que eu gosto mais de ver foi a missão missionária que nós fizemos na cidade de São Pedro de Rate, distrito de Guaçuí. Nós ficamos ali um sábado, domingo, distribuindo folheto, kit evangelístico, pregando ao ar livre, pregando aqui numa escola, na igreja, testemunhando ao ar livre, brincando com as crianças. Foi um dos dias mais impactantes daquela comunidade. E quando eu olho aquele vídeo, quem que eu vejo ali? Eu vejo os jovens da nossa igreja, que naquela época eram crianças, pré-adolescentes, adolescentes, todos trabalhando, participando ativamente de missões. Todos ali brincando, falando do amor, testemunhando. Hoje são jovens, estão integrados nas nossas igrejas, a maioria deles. Que bênção aquele vídeo, de passar de novo para a gente ver como é importante nós termos um compromisso com a obra de Deus. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer como uma família envolvida com missões é promover a consciência missionária em cada um. Promover as histórias missionárias, contar, passar, que os nossos filhos, os nossos companheiros possam conhecer a história de missões. A igreja tem um papel importante nisso, promover isso para os seus membros, para os seus jovens, as suas crianças. Nós temos que desenvolver a prática cristã de acompanhar, contribuir, financiar missões. Um lar que às vezes, não se fala nem de uma oferta. Tem muitos missionários nos campos, longe, que estão carentes, precisando que nós oremos por eles, precisamos que comuniquemos com eles, precisando às vezes de uma visita nossa e precisando às vezes de uma contribuição nossa. Mas nós não temos recursos, nós não temos condição, estamos tão apertados e a gente às vezes deixa de participar de missões dessa forma e os nossos filhos não desenvolvem um coração missionário. Nós temos que orar sistematicamente por missões e pelos missionários, integrando-nos com missões promovidas pela igreja local. A igreja às vezes promove missões, mas muitos não participam dela. Por exemplo, nós tínhamos um projeto de ir ali no vale do rio Mucuri, conhecer uma tribo, conhecer um quilombo, e nós iríamos fazer um incentivo para que todos pudessem participar, crianças, adultos, idosos, todos poderiam participar de uma forma ou de outra. Mas não pudemos por causa da pandemia. Foi só adiado. Quando tudo estiver normal, nós retomaremos as nossas atividades, a programação, e nós vamos desenvolver esse projeto missionário. E qual é o desafio? O desafio é para que você que está nos ouvindo, participe conosco aí. Que você esteja orando, contribuindo, incentivando, para que essa missão seja realizada com sucesso. Muitos lá possam ouvir o Evangelho e dessas missões muitos possam sentir o ardor em seu coração, arder o coração, para que seja um missionário que tenha daqui para frente um coração missionário. Uma criança dessa torna-se um jovem, um adolescente, um jovem, mas com coração missionário, sempre envolvido com missões. Tem tantos irmãos nessa situação tão abençoadora, gente que às vezes não está no campo lá pessoalmente, mas está por trás. Então é muito importante isso. Eu acredito que essa oportunidade de estar ali naquele lugar, Deus nos abençoando, vai abrir muitos dos nossos corações
Vai ser uma bênção. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar onde? Nós vamos estar presentes como igreja, como irmão, como família. Então é importante que as famílias assumam um compromisso com a igreja, um compromisso com missões. E nós, pais, temos grande responsabilidade. Somos os líderes, somos os Josués dos nossos lares. Domingo passado, nós comemoramos o Dia dos Pais, foi uma bênção, fiquei muito feliz. Foi um dos domingos mais felizes. Por quê? Porque minha família estava toda presente. E tem um agravante muito grande, que eu lamento dizer isso aqui. Sempre no Dia dos Pais eu estava viajando. Incrível. E eles reclamavam isso. Estava preocupado em pregar num lugar, no outro, levar mensagem para um, para outro, correndo. Esse não teve jeito. E eu ainda preguei, hein? Olha que eu ainda preguei domingo passado, num Zoom, das 10 às 11. Mas fizemos um almoço ali, minha mãe, toda a minha família. Depois, quando eu vi aquela foto, eu falei, eu não tenho uma foto dos outros dias dos pais assim. Ainda bem, a pandemia me proporcionou uma foto bonita para que eu possa ver, valorizar e ver a importância da família. Todo mundo muito feliz ali, orando, participando daquela refeição. Foi um dia maravilhoso, importante. Então, é muito precioso que nós pais tenhamos a sabedoria e a condição de proporcionar para os nossos familiares aquilo que eles necessitam para o seu crescimento físico, intelectual e espiritual. Então, nós temos que promover missões dos nossos lares. Olha, o maior pregador da Bíblia, com certeza, foi o Senhor Jesus. Não tem outro, ó concordo, não tem outro. Mas o que está em segundo lugar, o que ganhou o segundo prêmio, sabe quem foi? Noé. Sabe por quê? Porque ele evangelizou e ganhou toda a sua família para Deus. É muito importante. Então Noé ficou com o segundo, simplesmente porque ele ganhou a sua família completa. Muito importante isso, né? Concluindo, para que o nosso lar seja verdadeiramente um lar missionário, nós precisamos tomar iniciativa. Fazer do nosso lar o nosso primeiro campo, com integridade, com fidelidade, proporcionar sua integração nessa missão tão especial que Deus nos confiou. Olha, fica aqui um desafio. Eu sei que nem todos nós, da nossa igreja, temos os nossos lares totalmente cristãos. Tem irmãs que pelejam com o seu marido e nós assistimos em oração. Oram para que eles se convertam. Outros oram para que os seus filhos se convertam. Algum irmão tem dificuldade com a sua esposa. Nós oramos para que Deus também realize uma obra na vida delas. Outros têm problema com os pais que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, nós estamos orando, apoiando, porque nem todos os lares, todos os seus componentes são crentes. Mas vamos fazer o seguinte, o desafio é esse, que essa semana ainda, neste final de semana, vamos aproveitar. Se você tem um marido, uma esposa, filhos ou pais que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, chegue perto deles e tenha uma conversa com eles. Pai, filho, estou preocupado e quero ter essa conversa com você aqui. Olha, eu aceitei o Senhor Jesus há muito tempo. E conta a sua experiência. Fala, tenho falhas, tenho problemas, você é testemunha disso, mas o meu coração é de Jesus. Minha alma está selada com Ele. O meu futuro é a glória. O meu futuro é o céu. Eu espero desfrutar de tudo que Deus tem para lá. Mas enquanto esse dia não chega, o meu maior desejo é que você aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque eu não sei como, né? Eu não sei como, não consigo imaginar uma felicidade plena se você não estiver lá do meu lado. Não sei como será. Não faço ideia. Sei que Deus vai arrumar um jeito se você não tomar a sua decisão. Mas o mais fácil, o mais simples, o mais importante é que você também resolva a sua vida, aceite o Senhor como seu Salvador. Seja um missionário no seu lar. Faça missões dentro do seu lar. Comunique essa verdade para o seu parente, para aquele que você ama, mas que você acredita que ainda não teve a sua decisão. Faça mais esse apelo, voltado exclusivamente para ele, dessa forma, direção, não perca tempo, olhando nos olhos. Faça isso. Se tiver você vai ter um bom resultado, com certeza, porque a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Que Deus abençoe, que o nosso lar possa ser um lar
verdadeiramente cristão possa ser um lar missionário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bem, temos chegado a mais um final da nossa escola dominical nessa manhã. Que você possa receber essa palavra nessa manhã, que você possa guardar ela firmemente no seu coração. Por isso nós vamos estar terminando com uma palavra de oração e depois ouviremos mais um louvor para o nosso término do nosso trabalho nessa manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estes momentos tão maravilhosos que nós passamos aqui nessa manhã, juntos, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Sabemos que ela é forte para nossas vidas e por isso, Senhor, nós agradecemos por esse alimento que nos fortalece a cada dia, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando de pandemia, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e por isso, nessa manhã, nós agradecemos, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E que tudo que foi feito aqui nesta manhã, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, pois nós oramos no nome do precioso, amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Evangelho, Evangelho, ó grata notícia, boas novas, santas novas da parte de Deus. Sobre o trono glorioso, junto ao Deus majestoso, eis que um homem sentou-se supremo nos céus. Esse homem é o mesmo que um dia deu a vida, a santa vida, por nós sobre a cruz. Hoje ressuscitado e na glória elevado, Deus o tem já consigo no reino da luz. Ele agora, reinando na glória, contemplado e adorado por anjos ali. Pelo Pai exaltado, mas ainda ocupado com aqueles que nele confiam aqui. Ele volta, pois quer ter consigo lá na glória, santa glória, o povo que é seu. Junto dele gozando, se compartilhando das riquezas celestes que o Pai já lhe deu. Que alegria, ouvir a notícia. Evangelho de paz e de amor. Deus está convidando, sim, aos homens, rogando que recebam a Cristo por seu Salvador. Aí.